Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui o Haddad detonando o bolsonarista numa sessão na comissão na Câmara dos Deputados. Olha, realmente aqui ficou a situação ruim pro tal do Felipe Barros. Eu vou mostrar um negócio impressionante aqui. E o Lula sinalizou que deve vetar fim de isenção de importações de até $50. Só que aí eu vou trazer aqui um vídeo do Metrópolis, vai mostrar a fala do Lula, a fala do Lira, a fala do Lula, a fala do Haddad, do Lula e do Alckmin. Porque Alckmin, vice-presidente, o Lira, presidente da Câmara, e o Haddad, ministro da Fazenda, estão favoráveis à taxação. E o Lula deu uma declaração, falou, peraí, nessas bugigangas aí, como é que funciona? Todo mundo compra, tem a filha do Lira, a mulher do Alckmin, e não sei mais quem, então vamos trazer aqui a fala do Lula. Isso aí é complicado, porque independente se você é contra ou a favor, você tem um presidente desautorizando o ministro da Fazenda e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, lá que é o Alckmin, e o presidente da Câmara. E aí, qual vai ser a reação deles? Então, é claro que o presidente da República é a autoridade máxima. Tem que prevalecer a vontade dele, no caso aqui o Lula. Agora, e os outros? Vão aceitar? Vão engolir seco? E quem tava passando pano pro Haddad, falando, ei, o Haddad tá certinho, tem que taxar mesmo. Que é assim, a gente vê um monte de gente aí, tem que taxar. E agora? Vai falar, ô, o Haddad estava errado, o Lula tá certo. Então, enfim, o malabarismo é interessante de alguns. Vamos falar sobre isso, mas antes, quer pedir a sua ajuda? Chegou no canal, viu que não tá inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha pra cima. Se não gostar, joinha pra baixo. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, o Haddad foi convidado para uma reunião na Comissão de Finanças e Tributação na Câmara. O encontro foi marcado, assim, várias discussões entre Haddad e deputados da oposição, como Abílio Brunini, Kim Kataguiri, Felipe Barros. É um show de lacração, nesse caso aqui, de ambos os lados. O Haddad lacrou demais em cima dos bolsonaristas, e os bolsonaristas tentando lacrar. Na guerra de lacradas, do que eu assisti, confesso que me parece que o Haddad levou a melhor, né? Em termos de lacração, o Haddad, deu lapadas e mais lapadas nos bolsonaristas, e vou mostrar uma, que eu poderia trazer aqui, várias. Vamos pegar aqui uma, que é o do Felipe Barros, meu Deus do céu. Vamos ver aqui agora, o cidadão foi tentar partir para cima lá e acabou se dando muito, mas muito mal. E comenta aqui embaixo o que vocês acham. Isso aqui é um vídeo até um pouco longo, mas eu acho que merece o react na íntegra aqui. Vamos lá então. O governo Gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui. Nós temos aqui o resultado primário do governo. Ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Pera aí, antes do Haddad explicar, o bolsonarista chama o governo Lula de governo Gastão? Olha, eu gostaria que fosse. Eu gostaria até que fosse verdade. Falar, nossa, o governo Lula gastou. Gastou com saúde, com educação, furou o teto, arcabouço fiscal, tem déficit porque tá resolvendo o problema da saúde. Não, a discussão que se vê ali é de nem cumprir o piso constitucional da saúde e educação. O Haddad tá aí. A Simone Tebet e o pessoal tá de greve. Não esqueçamos. Universidades em greve, querendo dinheiro para educação. E o cidadão quer chamar de governo Gastão? Quem dera fosse, eu estaria aqui batendo palmas e aplaudindo. Então a guerra aqui aparece assim, vamos ver quem tá gastando menos, se é o governo de agora, se é o governo de antes. E aí o bolsonarista faz um negócio ali que de fato vai tomar uma lapada aqui, que assim, ele levantou a bola para o Haddad cortar. Que ele vai apontar o déficit. Aí o Haddad vai explicar parte da origem do déficit. Vamos lá então. Eu me deter um pouco na fala do deputado Felipe, deputado. Leve a mal o que eu vou dizer com a mesma calma que eu tenho aqui. Mas não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Assim, o senhor, não sei quanto o senhor gosta dos livros, mas o senhor está pedindo para eu voltar aos livros, mas eu recomendaria que o senhor se detivesse nos comunicados que a Fazenda faz. Quando a gente paga um calote do governo anterior, se eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote,
Só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização. O Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Você podia fazer oposição, podia ser situação, não importa. Fernando Henrique, Dilma, Lula, ninguém deu calote. O Collor deu um calote, quase destruiu aí parte da economia brasileira, e o Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente, paga o calote. Olha o déficit que o presidente Lula fez. Pausa sobre o pagamento do calote. De fato, Bolsonaro deu calote, a tal da PEC dos precatórios, uma coisa vergonhosa. Fez isso aí, e é engraçado que o mercado não reagiu. E aí, curiosamente, o mercado se beneficiou do calote dado pelo Bolsonaro. Sabe por quê? Segundo vários estudos e apontamentos, o calote dado por Bolsonaro, o governo Lula não tinha obrigação de pagar no primeiro ano. Aí existe uma suspeita, com o Eduardo Moreira, inclusive, a suspeita foi levantada pelo Ciro, uma denúncia do Ciro Gomes. O Eduardo Moreira, que não dá para você chamar de direitista, de bolsonarista, não. O Eduardo Moreira chancelou a denúncia do Ciro e diz: tem que investigar, porque banco, meus amigos, tá por trás de tudo quanto é canalice nesse país, tem lá o banco, o banqueiro e o sistema financeiro. E aí deu um surto de bom pagador no governo Lula no ano passado, finalzinho do ano, apagar das luzes, e pagou lá 93 bilhões do calote dado por Bolsonaro e Paulo Guedes. E aí a denúncia do Ciro, que o Eduardo Moreira levantou números e, opa, tem que investigar, tem que aprofundar, é de que bancos ou escritórios de advocacia representando bancos, não bancos diretamente, que a Folha apareceu, só 3% aqui, o Ciro diz que não são bancos diretamente, mas através de escritórios, bancos de investimento, saíram aí loucos, querendo comprar as dívidas dos precatórios e tal, comprou, e aí passa um pouco, o governo Lula vai lá e fala: opa, queremos pagar tudo. E pagou tudo de uma tacada só. Então, bacana pagar, né? Ok. Mas a denúncia é: será que teve informação privilegiada de gente que sabia que o governo ia comprar, antecipou, comprou do coitado ali que esperou 10, 15 anos para receber, aí vendeu lá com metade do preço. Por exemplo, eu tenho para receber aqui 1 milhão, me dá aí 500 mil, ou tem 100 mil para receber, me dá aí 50, tá bom. Aí no mês seguinte o governo vai paga 100 mil. Aí o banco que pagou 50, ganhou 50 de lucro, 100%. Então, essa é a denúncia que tem que aprofundar. Agora, se o Lula sabia, se o Haddad sabia ou não sabia, aí é uma outra questão. O Eduardo Moreira até fala: coloca a mão no fogo pelo Haddad. Mas, enfim, pode ser que alguém do governo, sabe-se lá quem, abriu essa informação e os bancos correram para comprar, para depois o governo pagar. Vocês entenderam o problema? Então, isso aqui, alguém tinha que ter perguntado isso lá. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. Tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Tá certo. Então, pega o caso, eu não falo isso, eu não quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira, o gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. O uso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei: por que o senhor não cobrou do Bolsonaro no ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo por liminar do Supremo por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila e não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila, que foi pago o ano passado. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança, infelizmente. Bom, quem acompanha no canal sabe que eu sou um crítico da gestão de Haddad frente ao Ministério da Fazenda. Enfim, gostaria de alguém desenvolvimentista, alguém mais ligado aí
a um Estado fortalecido e não enfraquecido. Esse negócio de arcabouço fiscal, isso aí que o governo comemorou, inclusive, não me agrada de forma alguma, mas nesse caso aqui, nessa fala, ele tem razão. Ele tem razão aqui, a gente tem que reconhecer isso sem problema algum. Agora, ainda nessa pauta econômica, tá a discussão aí das comprinhas da China, né? Que só fala, compra da Shein, da Shopee, não sei o quê, que é sobre a tributação dessas compras de até 50 dólares. Então aqui eu vou deixar um link de uma matéria que vai explicar com mais detalhes. Essa taxação, ela é defendida pelo Haddad, pelo Lira, pelo Alckmin. E aí você pensa assim, poxa, se o ministro da Fazenda está defendendo é porque conversou com o presidente da República, eles combinaram. Ah não, peraí, se o vice-presidente está defendendo é porque o presidente concorda. O presidente da Câmara até que não, porque isso aqui tem mais isenção. O presidente da Câmara não é governista, ele é presidente da Câmara, tem que manter ali uma certa independência. Mas, né, para quem achava que o Lula ia concordar com o Haddad, com o Alckmin, vejam só, aqui no site Metrópolis fizeram uma montagem, pegando fala do Lula, de hoje aqui, né, e a fala do Haddad, fala do Alckmin, fala do Lira, e ficou um corte aqui mostrando que há um conflito aqui, uma divergência dentro do governo em relação a estas taxações. Vai dizer que o Metrópolis fala de Lula contra a taxação das comprinhas da Shein, contraria declarações de Haddad e Alckmin e Lira sobre o tema. Vice-presidente, ministro da Fazenda e presidente da Câmara foram favoráveis à taxação. Haddad chegou a classificar a situação como contrabando. E aí, Haddad, vai falar o que agora, depois de ouvir o que o Lula disse sobre o assunto? Vamos lá então acompanhar o presidente Lula. Eu nem sei se essas bugigangas competem com as coisas brasileiras, nem sei. A voz aqui tá, né, muita gente clicando ali e tal. Ele fala, não sei se essas bugigangas concorrem com as coisas brasileiras. E aqui tem uma certa verdade. Muitas coisas que nós importamos da China, infelizmente, nós não temos mais opções aqui dentro do país. Então, quando você sobretaxa isso, não quer dizer que você vai favorecer de imediato a indústria nacional. Pode ser que você vai apenas taxar quem compra isso, nada mais. Agora, William, mas a indústria nacional, olha aí, tem que ter um projeto, não é assim, deixa eu taxar aqui que amanhã explode a indústria nacional. Tem que ter um projeto de curto, médio e longo prazos. Não é só você taxar, né, que a taxação em alguns produtos faz parte. Opa, eu quero sobretaxar o aço que vem lá de fora. Fala, opa, então vai incentivar a nossa indústria aqui, que tem que ter um incentivo. Nesse caso, a indústria brasileira tem coisa que nem produz. E para passar a produzir leva tempo. Então tem que ter um projeto, incentivo tributário para quem está aqui, questão de juros, né, legislação e tudo mais. Não é tão simples assim não. Então o Lula, nesse caso aqui, pode ser que tenha razão. Vamos lá. Então a preocupação do comércio é legítima, na minha opinião. A preocupação da indústria que já está sendo afetada é legítima. Você tem que colocar um pouco na balança, manutenção dos empregos, a indústria nacional. Como é que você vai proibir as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, um negócio... Há uma pesquisa da FSB de um instituto que demonstra que quase 60% dos consumidores dessas empresas são A e B, classe A e B. Então, essa questão de dizer que é o menos favorecido, que vai perder o poder de compra... Eu quando disse muito, eu falei que tua mulher compra, minha mulher compra, tua filha compra, a filha... E todo mundo acha que o presidente lá do... A filha do Lira compra, todo mundo compra. E o próximo passo é imposto de importação, mesmo para os com menos de 50 dólares. Veja, quem é que compra essas coisas? São mulheres, a maioria, jovens, e tem muita bugiganga. Porque, na verdade, isso começou lá em 2018, 2019, em que essa curva começa a entrada fraudulenta dos produtos e ninguém toma providência. As pessoas que viajam, que têm isenção de 500 dólares no free shop, que tem mais isenção de $1.000, sabe, que não paga, que são gente de classe média. Graças a uma determinação... Ali o Lula tem razão também. Você vai num aeroporto internacional... Já fiz algumas viagens para fora do país, aí você passa lá no free shop, é isso aí. Não sei se é 500 ou $1.000, né? Não tem taxação. Aí você quer então taxar a comprinha de 50, que normalmente, sim, é pessoas mais pobres, eventualmente mais ricas também. Enfim, o negócio está lá disponível, então pode ser classe A, B, C, D, a facilidade chega na sua casa. Então, várias classes compram, mas também a classe baixa. Agora, o free shop lá que é isento aí, é só a classe mais alta que tem acesso. ação política de fazer vista grossa contra o contrabando, ficou todo mundo, sabe? Tu
o que nós precisamos é tentar ver um jeito de não tentar ajudar um prejudicando o outro, mas tentar fazer uma coisa uniforme. Obrigado. Dispontar, conversar e encontrar uma saída. Obrigada. E sabe qual que é o problema? Por que estão querendo agora taxar? Não é duvido que seja preocupação com a indústria. Bem que podia ser, como eu disse, não é tão simples. É porque estão desesperados por causa do arcabouço fiscal, que não devia existir. Aí tem que ter lá o déficit zero, então vamos taxar a comprinha da Shein. E não taxam lucro e dividendo, não taxam as grandes heranças. Imposto territorial rural no Brasil é uma bagatela comparado com o que se paga de IPTU. Então, assim, são muitas outras fontes de renda que eles não vão atrás. Por quê? Porque não quer desagradar o andar de cima. Esse é o ponto. Aí fica nessa loucura para arrecadar e zerar o déficit, querendo, né, prejudicar, nesse caso aqui também, as classes menos favorecidas, mais uma vez. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente!